Salve, salve galera, tudo na paz aí com vocês. Hoje, mais um vídeo aí para o nosso canal. Vou fazer um baixo no Serum, explicar como eu faço, né? Quais as técnicas aí que eu uso para deixar ele bacana. Então já se inscreve aí no canal para você não perder nenhum conteúdo. Deixa seu like aí se você gostar, que isso ajuda muito. E vamos para cima, né? Bora. Então, galera, eu fiz esse baixo aqui que eu achei ele interessante. E eu vou compartilhar com vocês como que eu fiz, né? Ou pelo menos tentar chegar a algo parecido a isso. Então vamos lá, abrir o Serum aqui, estamos sem nenhum plugin na chain, né? Deixa eu conferir, não tem nada. Ok. Então é isso aí, galera. Bom, eu tô com uma placa nova, então eu tô testando uma nova forma de gravação. Espero que fique boa a qualidade, beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente vai usar essa onda aqui mesmo. Porém, eu gosto de desenhar ela dessa forma aqui. Porque eu acho que fica mais simples para começar ele a fase exatamente no zero aqui. É uma questão minha mesmo. Mas eu acho, sei lá, eu acho que fica melhor. Aí colocar o random, né? Para onde vai começar essa fase, não randomizar. E puxar a fase para o zero. Beleza? Sonzeira, né? Pois é. Aí, vamos ligar aqui o nosso filtro. Eu gosto de trabalhar ele no Low Pass em 24. E nosso filtro, ele vai fazer esse, tirar a ressonância, né? Primeira coisa. Eu gosto de colocar uns 4% de drive, só para dar um grauzinho. E o movimento que o nosso filtro tem que fazer, toda vez que toca a nota do baixo, é esse aqui, ó. Né? De aberto para o fechado. Então eu gosto de colocar o cutoff aqui por volta de 60, 70 Hz, mais ou menos, certo? E vamos jogar o envelope 2 para modular esse cutoff, né? Geralmente também fica por volta dos 60% aqui do amount, tá? Isso aí, claro que vai variar se você quer um baixo mais aberto, mais palhetado, ou se você quer ele mais fechadinho. Isso vai, né, de acordo com o seu gosto aí, vai do seu jeito, do que você achar que é melhor, você, né, se desembola aí. Então, primeira coisa aqui é definir o nosso decay, nosso sustain, que isso que vai fazer controlar o filtro, né? Isso que vai fazer essa modulação funcionar de uma forma bacana. Ataque e release eu coloco no zero, pelo menos no envelope 2, do envelope 1 a gente vai chegar lá ainda. Então vamos diminuindo o decay para vocês, o sustain e o decay para vocês entenderem aí. Certo? Eu particularmente, como a gente está em 152 BPM, geralmente eu coloco o decay aqui por volta de 180, que é um pouco maior do que o tamanho do 1/16 mesmo, porque se você colocar aqui no BPM, você pode escolher o tamanho da nota de acordo com o grid. Porém, se você colocar aqui em BPM mesmo, colocar no 1/16, ele fica bem curtinho. E aí se você volta para ms, né, milliseconds, a gente vê que ele está em 99. 99, então, já é o tamanho certo do 1/16. Só que eu prefiro colocar 180, 190. Se for, se quiser um baixo mais curtinho, às vezes 120. Beleza? Vamos lá. Vamos continuando aqui então. Vou deixar 180 por enquanto. E o sustain aqui. Vai de acordo com o seu gosto aí também. O meu geralmente fica por volta de 11, talvez.
Essa curva aqui do sustain, do decay também é muito importante, né? Porque ela pode variar bastante se ela vai ficar mais gordinha ou mais sequinha, né? Vamos deixar assim por enquanto. Então vamos aqui zerar o ataque também do envelope 1. Lembrando que o envelope 1, galera, ele está sempre associado com a amplitude, ou seja, com o volume, né? A modulação dele natural já é essa. Vamos colocar aqui 180 ms também. E vamos controlar um pouco esse sustain aqui. O release eu não gosto de deixar no 000 do envelope 1, porque às vezes ele dá um cliquezinho meio chato. Então eu coloco só um pouquinho de release para não pegar esse clique, ok? Bom, acho que por enquanto tá bacana aqui já. Vamos para a seção de efeitos agora, que tem uma coisa que eu acho bem interessante aqui do Serum, é que eu gosto de tirar uma certa frequência, né, na equalização, uma frequência que geralmente enche um pouco o saco ali, né, não é uma frequência muito agradável e ajuda a limpar um pouco o nosso baixo. Então, geralmente eu acho a frequência assim mesmo. Acho que é algo por aqui, né? E gosto de tirar ela para dar uma limpada. Porém, por que eu gosto de fazer isso aqui no efeito do próprio Serum, em vez de fazer num plugin, por exemplo, né? Porque a gente pode usar essa modulação aqui de nota do Serum, e a gente vem aqui no efeitos, equalizador frequência aguda, que se você colocar aqui, geralmente eu coloco o amount no máximo mesmo, porque eu já sei mais ou menos a frequência que eu quero cortar. E o que acontece? Se eu zerar aqui a frequência, agora, toda vez que a gente tocar uma nota, a frequência muda, o corte muda. A ideia aqui é o quê? A equalização que a gente fizer vai mudar de acordo com a nota. Então, se o baixo muda de nota, a frequência que você já tirou, que você escolheu, ela vai tirar também da próxima nota. Ele vai tirar a mesma frequência que está sujando quando você trocar de nota. Isso é uma coisa bem massa, porque se a equalização não acompanha a nota, pode dar problema, porque você vai trocar de nota, vai trocar, né, a frequência fundamental, vai trocar várias coisas. Então, eu prefiro fazer assim. O equalizador sempre vai acompanhar a nossa nota, beleza? Então, acho que é por aqui, né? Essa frequência aqui que está incomodando. Vamos tirar ela um pouco aqui. Certo? Então, explicado aqui a equalização, né? Depois eu costumo colocar um filtro desse jeito mesmo que ele vem ao mundo aqui. Low pass em 6 dB por oitava, só para tirar um pouquinho mais desse clique também. Eu controlo aqui no cutoff.
Lembrando que você pode controlar por aqui também, né? Eu gosto de deixar um pouco do clique aqui, porque a gente vai resolver grande parte desse clique também nos plugins, né? No processamento que a gente fizer aí. Então, eu acho que por enquanto é isso aqui, né? A gente pode voltar aqui, claro, e tomar outras decisões, né? Mas por enquanto já temos alguma coisa assim aceitável, né? Agora é importante a gente ver o volume dele também. O nosso baixo está batendo em -10 o peak level, então vamos deixar mais ou menos em -11.5, -11.3, que eu acho que é uma relação que funciona. Tá lá então, nosso baixo tá aqui, tá, galera? Em -11.3 agora. Que eu aumentei aqui, né, no level do próprio oscilador mesmo. Então vamos ao processamento. Primeira coisa, eu gosto de colocar um EQzinho. Eu uso esse da Kirchhoff, que é da Plugin Alliance, mas pode usar qualquer outro aí, não faz muita diferença. E aqui, esse primeiro equalizador, eu não mexo tanto, não. Eu gosto, às vezes, de dar... Por exemplo, como a gente está em sol, que é uma nota um pouco aguda, às vezes eu sinto que falta um pouquinho de grave, de pressão no grave. Então, às vezes eu dou um pequeno boostzinho aqui nessa primeira frequência. Eu gosto de deixar o boost mais aberto, por aquela questão de trocar de nota e tudo, né? Eu não sou um cara que muito fã de ficar fazendo mini equalizações assim para cada frequência, porque eu acho que como a frequência vai mudando de acordo com a nota, eu não sei se faz muito sentido isso. Gosto de tirar um pouco desse médio aqui também. Bem pouquinho, viu, galera? Tô zoando, tô zoando. Senão assim você mata o bass, né? Bem pouquinho mesmo. E essa frequência também, que é um pouco chatinha, a gente pode tirar ela também um pouco. Essa aqui pode ser um pouco mais fechadinha, né? Que ela tá só complementando o EQ dessa. E às vezes eu gosto de tirar um pouco mais do clique aqui também, usando um shelfzinho, né? E um low pass também, bem de leve aqui, viu? Sem cortar demais também. Só para melhorar um pouco esse lance do clique, né? Beleza. Vamos deixar assim, por enquanto, qualquer coisa a gente pode voltar aqui também, não tem problema não. E uma coisa que é sempre bom conferir, galera, que eu gosto muito, é se o plugin está afetando no volume do nosso baixo. Então está, né? Porque a gente estava em -11.3, se eu não me engano. E agora está em -11.8. E eu gosto de sempre que eu coloco um plugin novo, eu vou colocando aqui para voltar ao mesmo volume que estava com e sem o plugin. Por que eu gosto de fazer isso? Eu curto fazer isso porque depois você consegue comparar
toda a chain de plugin sem comparar, sem alterar o volume. Então você realmente consegue entender o que a chain de processamento está fazendo no canal, porque muitas vezes o volume aumenta com os plugins, você acha que ficou melhor, mas é uma falsa impressão, porque na verdade, eita, porque na verdade só aumentou o volume, certo? Então vamos manter sempre menos 11.3 aqui, nosso volume. E aí, galera, eu gosto de usar um Saturn 2 aqui, um saturador multibanda, né? Primeira coisa aqui é passar para Saturation. Tem essa Subtle, que é a saturação mais leve. Essa Gentle, que é um pouquinho mais, já dá para sentir um pouco mais. E essa aqui é a Forte, né? No caso, a gente pode usar a Gentle aqui mesmo, para esse caso, mas eu vou deixar zerado por enquanto. A ideia aqui primeiro é só separar em bandas e só pelo crossover já tá mexendo ali na fase e em tudo, no geral, no plugin, ele já vai dar um som diferente. Para escolher as bandas aqui, galera, eu aprendi uma técnica muito massa com o Karev, o Caio, que se você escolher aqui, por exemplo, nós estamos em Sol, né? Você escolhe um G2, o crossover vem para a frequência já do Sol na oitava 2, né? Aí aqui G4, aqui G6 e aqui G8, você está fazendo os cortes nas bandas exatamente onde são as notas, né? Onde está a frequência da nota Sol. Isso aqui já dá um outro som, né? Mesmo sem saturar nada, tudo no zero aqui, você vai ver que já dá um outro som pro nosso baixo. Claro que isso não é uma regra, galera. Se quiser tentar um G1 também, ou então outra coisa, pode funcionar também, mas para mim funcionou bacana começar aqui no G2, bem essa parte aqui do crossover, que eu acho que é a mais importante, né? Que mais muda o baixo nessa região de frequência aqui. Talvez um pouquinho mais para a esquerda, né? Talvez ficou mais interessante. E é isso. Isso é uma base, assim, serve para você tomar de referência onde criar os pontos de crossover, né? A gente pode dar uma saturadinha também, eu gosto de saturar às vezes essas bandas aqui. Estou fazendo alguns testes aqui, né? Eu costumo evitar de saturar aqui essa primeira banda, que eu acho que pode atrapalhar um pouco o sub, né? Mas a diferença que dá é brutal, né, com o Saturn. E agora vamos ajustar o volume, né? Por enquanto acho que tá massa aqui. A gente pode voltar nele também depois. Se estiver sentindo falta da palhetada também, às vezes porque o Saturn, como ele é saturação, ele dá uma secadinha nesses picos, né? Você pode aumentar aqui. Para voltar um pouco, né, essa parte do ar, né, que é a parte mais aguda do nosso baixo, mas aí fica a seu critério também. Às vezes eu coloco um pouquinho aqui, 1 ou 2 de volume mesmo, não de saturação. Isso aí depende, né, do caso, né? Então, como a gente teve um aumento aqui de 0.5
eu venho aqui também e coloco menos 0,5 de ganho. Menos 0,6 para ficar igual, né? Então, sem os plugins, vai bater em menos 11,3 também. Fica mais fácil, né, de conferir. Agora, galera, vamos usar esse Transex Multistéreo da Waves. Esse plugin é muito massa. Ele é bom para controlar os transientes, né? E como a gente não quer trabalhar o transiente... No caso, esse plugin aqui, eu uso ele para voltar um pouco dessa palhetada, que a gente consegue controlar ela na equalização, no filtro, na saturação. Mas aí dá para, se quiser voltar, ter um pouco mais de vida, né? Essa palhetada já estando controlada, esse, esse plugin aqui é bem massa para isso. Aí eu desligo a banda 1 e 2. Lembrando que desligar a banda 1 e 2, ainda assim o crossover faz efeito. Então é bom ficar atento com isso aqui. Tá? Então é bom sempre ajeitar aqui esse primeiro crossover, principalmente, porque ele pode mudar muito, tanto a fase do baixo, quanto deixar ele perder um pouco do sub, né? Do grave e tudo. Então é bom sempre escolher uma área legal para essa banda aqui. E o que eu quero agora mostrar é essa parte aqui, essa parte do médio agudo e do agudo. Aqui a gente tem o range desse controle de transiente, né? E aqui é a sensibilidade. Então, quanto mais sensibilidade vai colar, você colocar, mais ele vai ficar, mais ele vai funcionar, né? E aqui é o quanto que você quer aumentar do range desse controle de transientes, ok? Então você vê que tá puxando bastante a palhetada, né? Dependendo aqui do tanto. E aí, mais uma vez, né? É gosto de cada um. Eu gosto de deixar mais ou menos por aqui, dependendo do baixo, só para puxar, dar um pouco mais de vida pro transiente aí. Vamos ver agora o volume. Ficou mais baixo, né? Então a gente aumenta aqui de novo no próprio plugin até voltar para o 11.3, para a gente poder ter uma comparação, mais uma vez, né? A comparação perfeita aí, sem mudar o volume, sem mudar o peak level, pelo menos, né? RMS talvez mude um pouco, mas vamos trabalhar com o volume do pico mesmo. Interessante, né? Bom, um outro plugin que nem sempre é necessário, mas eu acho que é legal passar aqui também, é o Vitalizer. Se você estiver sentindo falta um pouco de frequências subgraves, graves no geral, eu recomendo bastante esse plugin. Eu uso ele da seguinte forma. Essa parte aqui do baixo, eu coloco ele na bolinha máxima, a mais gorda, né? A bolinha que é onde vai trazer as frequências graves. E aí você vai aumentando aqui o process até chegar
no nível de grave, tipo assim, adicionado aí que você gostar. Então eu vou começar usando ele bem agressivamente aqui, para vocês entenderem o que o plugin está fazendo, né? Então se você tá com fone de ouvido aí, ou se tá no sistema de som que dá para você sentir os graves, você vai perceber o tanto que isso aqui muda, né? Só que isso aqui, galera, tem que tomar muito, mas muito, mas muito cuidado, porque é muito fácil de você embolar seu grave todo usando esse plugin aqui. Então eu recomendo assim, colocar menos que 2 de process aqui. Olha só o volume, o tanto que aumenta. E às vezes, se você não tá com fone, alguma coisa assim, você não consegue perceber muito bem. Então tem que ficar bem atento aí, beleza? Vamos colocar só um pouquinho dele aqui para dar uma pressãozinha no grave. Acho que já deu, né? Pode colocar um pouquinho mais também. Mas eu não recomendo mais do que isso aqui não, viu? E aí a gente, né, mais uma vez, resolve no output aqui. Beleza, tá massa, menos 11.2, né? Aumentou 0.1, não é tão diferente, né? Então o base sem processamento, olha como é que tava. E agora com o processamento. Outra coisa, né, galera? Então, assim, acho que já tá bem massa, na real, esse baixo. Ele já tá bem interessante, né? Tá soando bem. E agora tem alguns detalhes finais aí que é importante serem ditos, né? Primeira coisa, pra galera que curte sidechain, tem gente que não usa, né? Eu, particularmente, gosto de usar um pouquinho. E eu faço ele aqui no próprio LFO Tool mesmo. Eu faço uma bolinha aqui extra, mais ou menos aqui, e deixo assim. Eu prefiro fazer dessa forma do que uma linha, uma curva direto daqui assim, porque a gente consegue pegar o primeiro transiente, né? Senão atrapalha o primeiro transiente aqui, fazendo dessa maneira, beleza? Então isso aqui é só pra gente deixar a primeira nota um pouquinho mais baixa mesmo. Vamos lá então. E aí ele dá um cliquezinho, né? Para evitar esse clique, eu coloco um pouco desse smooth aqui e tiro um pouquinho de quase nada aqui. Que já resolve, né? E aí, caso você queira colocar um baixo mais cavalgado, né? É só ir controlando aqui. Beleza, galera? Eu geralmente deixo por aí mesmo. Sem cortar demais, né? Porque eu gosto do baixo bem pra frentão mesmo. Ah, antes de colocar esse LFO Tool, eu costumo colocar um outro EQ só pra tirar as frequências graves subs, né? Que a gente não escuta e que não vai fazer diferença pro sub e que vai dar uma limpada nele. Inclusive podendo trazer mais volume. É importante colocar sempre em linear esse EQ, porque senão
Você vai alterar mais ainda a fase, né? Que a gente já mudou ela bastante aqui com esses plugins. E você vai criar ondas, uma parte de ressonância. Então é capaz de aumentar até o volume você fazendo isso, né? Então repara aí, só da gente, ó, sem o plugin, sem equalizador, tá batendo em menos 11,2. Aí, teoricamente, a gente colocou um equalizador que só vai tirar um pouco de frequência e ele faz o quê? Aumenta o volume em quase 2 dB. Então, para isso não acontecer, é só colocar em linear, porque ele vai realmente só tirar essa parte grave. Eu costumo colocar aqui, galera, entre 20 e 22 na frequência, depende da nota e tudo. E aqui eu costumo colocar entre 18, mais ou menos, perto de 18 aqui no slope, 18 decibéis por oitava. Quem não corta muito é só para garantir que não vai ter essa embolação do final ali. Vocês repararam, né, que agora não aumentou, inclusive diminuiu o 0,1 aí o 0,2 no nosso peak level, então realmente estamos apenas cortando sem criar pontos de ressonância. É interessante conferir em outras escalas também, porque isso aqui pode te confundir, né? Se tiver na escala de 3, fala, pô, tô cortando muito. Se tiver na escala de 30, parece que tá cortando nada. Então é importante dar uma conferidinha nisso aí também, em algumas escalas diferentes, né? Acho que vou deixar em 20 mesmo. Isso aqui, galera, é só pra tirar essa sujeirinha assim final aí, não é? Não quero fazer um corte muito abrupto não, porque pode acabar estragando o nosso sub também. E no sub, né, é uma parte bem importante aí que não pode ser estragada de forma alguma. Aumentei 0,2 aqui, pra gente voltar a ter o mesmo volume. Então, com o processamento, vamos ligar o LFO2 agora. Beleza, né? Talvez já esteja ficando bem parecido com o baixo que eu fiz. Esse está um pouquinho mais aberto, esse novo, né? Mas isso é uma questão de detalhes, né? Às vezes o amount aqui do cutoff que está muito, a gente pode tirar um pouco. Ou até essa curvinha aqui do envelope, ou o sustain, pode diminuir um pouco, ou aumentar, depende. Certo? Se quiser dar uma fechadinha nele, pode fechar aqui, né? Isso é tudo ajustável aí ao gosto, né, do seu baixo aí, do jeito que você gosta e tal. Mas já tá, né, razoavelmente parecido. Então esse aqui tá com um pouquinho mais de decay, né, um pouquinho mais abertinho o decay. Mas tem que ser, aqui tem que ser bem, detalhes bem minuciosos para essa curva aqui. Então é isso aí, galera. Estamos chegando lá, tá ficando bem massa já esse baixo, né? E aí é claro que é importante dar uma conferidinha. Vou deixar esse plugin aberto aqui primeiro já. Vou forçar o mono aqui, porque a gente já está em mono mesmo. E vou colocar um ocular scope pra gente conferir como é que tá chegando aí esse baixo, né? Tanto questão de fase, tanto questão de se o processamento, né, atrasou, se tem algum atraso de alguma coisa aqui.
Tá batendo certinho, né, no início ali do 16, então tá de boa. E essa aqui é do outro que eu tinha feito. Vamos lá. Eu coloquei um sidechain, galera, pra gente poder ter. Pra gente poder ver o kick aqui também, né? Então, ligando o sidechain nesse ocular scope, a gente consegue ver a relação aí dos dois. Então, galera, uma coisa que eu já vou explicar aqui também, eu não sou, assim, um cara extremamente noiado de fase, de alinhamento de fase, assim. Eu não é que eu não ligo zero, mas eu não ligo tanto pra fase estar, assim, perfeito alinhamento com o kick. Eu só acho que tem que estar suando bem, e é claro que a gente pode testar aqui um pouco de variações nessa fase, e não pode estar, assim, uma coisa absurdamente fora, né? Senão é foda. Mas de resto, eu acho que é só uma questão de tentar deixar ali mais ou menos bonitinho e se já tiver, às vezes eu nem mexo também nessa questão de fase. Então vocês percebem que o kick aqui, ele tá finalizando, né? Tipo, ele tá passando um pouco aqui do nosso 1/16, que é onde entra a primeira nota do baixo, mas não é muita coisa, então não tá chegando a atrapalhar, assim, fazer uma embolada aqui, não. E o nosso baixo, naturalmente, ele já tá finalizando o ciclo aqui da fase e começando um outro, né? Então tá bem de boa, assim, já, na real. Você vê que aqui já mudou muito, né? Ele já começa a cair um pouco. E eu acho que a ideia é deixar ele bem. Na hora que estiver subindo, para começar a descida, ele tá finalizando o ciclo da nota, né? E aqui ele já fica ao contrário, né? Ele vem de baixo para cima, então já não é interessante. Então acho que em torno de 20 aqui, além de ter ficado, né, aparentemente ok no scope, está suando bem também. Então é isso, galera. Acho que, né, deu para entender aí como que eu crio o baixo, né, e tudo. E agora tá pronto. Aí, tipo assim, você pode testar, diminuir um pouco a nota aqui também, né? A gente já tá controlando, né, obviamente, o tamanho das notas aqui no decay, não, nos envelopes, perdão. E mas acaba que muda um pouco a sonoridade. Se você quiser o baixo bem retão assim, né? Pode deixar ele de completão, tá tudo bem também. Mas se você quiser um pouco mais dessa separação aí das notas, você pode diminuir um pouco também aqui. Interessante também, né? Ele fica mais fechadinho. E aí, galera, aqui é claro que vocês não precisam de fazer igual eu fiz, sabe? Porque cada um, né, tem uma sonoridade do seu som, cada um tem um baixo que, né, pensa de um jeito também. Mas a gente pode fazer outros testes também, diminuindo o envelope, diminuindo o decay no caso, né? Isso aqui, ele crava certinho no BPM, né, no 1/16, porque a gente já conferiu ali que 1/16 nesse BPM fica em 99, mas eu acho muito curtinho. Que é legal também, mas depende do seu som, saca? 190, às vezes um pouco mais, às vezes até 200 eu coloco.
Isso é questão de gosto, viu, galera? Aí vai de você aí. Tava em 180, eu acho, antes, né? Vamos só manter aqui como tava. Então acho que é isso aí, galera. Acho que deu pra entender, né, como é que eu faço meu baixo aqui. Vamos comparar mais uma vez com o outro que eu fiz. Acaba que tá parecido. Então é isso aí, galera. O videozão já tá longo já. Acho que por hoje deu. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E não deixa de se inscrever no canal e ficar ligado aí nos próximos vídeos, que vem muita coisa massa por aí. Tamo junto, até a próxima. Valeu!